dia. A gente está aqui com a professora Ana Carolina para falar sobre o romantismo. Então vamos lá. Qual é a essência do romantismo para você? Bom, pessoal, primeiramente, bom dia para todos. Eu costumo resumir o romantismo em uma palavra que ela dá bastante conta da essência do período, que é a palavra idealização, onde o artista ele sai do mundo real e ele parte para o mundo das ideias. Então, por isso, idealização, ele sai desse mundo insatisfatório e se projeta no mundo mais satisfatório por meio das ideias. Obrigada. Na época atual, como você acha que é utilizada o romantismo? Sim, hoje em dia nós nos deparamos com tantos problemas na nossa sociedade, no nosso dia a dia, essa vida tão conturbada. Parece que nós nos tornamos robôs, vítimas de um sistema. Então você acorda cedo, tem milhares de coisas para fazer, aí quando você vai ver o seu dia passou, no dia seguinte é a mesma coisa, a gente cai nesse sistema. Nós somos realmente robotizados, né? Como somos robôs. E a arte como um todo, a literatura, permite que a gente saia desse sistema e se torne mais humano, que faz com que nós percebamos que nós somos seres humanos, temos sentimentos, então a gente se projeta numa supra-realidade, né? Ouvindo uma música, vendo um filme, parece que dá um alívio para nós. E agora, fazendo esse recorte, né, da arte e ainda colocando a questão do romantismo, hoje em dia eu acredito que o romantismo seja um refrigério para a alma, assim, um lugar onde você pode se projetar. Por exemplo, se minha realidade está insatisfatória, eu paro e me volto para a arte. E eu consigo projetar um mundo mais satisfatório, nem que seja na minha cabeça. Então eu idealizo um romance, uma música em que fale dos meus sentimentos, onde eu sinto assim, meus sentimentos purgados, onde eu sinto aquela catarse. Não sei se você já conhece esse termo. Catarse é quando a gente pega todo aquele sentimento que tem dentro da gente, a gente projeta nos personagens. Então, para fechar, eu queria saber o romantismo como movimento histórico, artístico. Eu queria saber, na literatura, que é a sua área, como ele aconteceu. Sim, desde o descobrimento do Brasil, 1500, né, que é a época colonial, até meados 1800 e pouquinho, nós temos aí a época colonial, então assim, tinha muita influência da Europa. Mas aí as produções aqui no Brasil, em 1822, com a independência, né, assim foi surgindo aqui no Brasil esse sentimento de criar algo próprio do Brasil. Lógico, o romantismo a gente sabe que tem influências da Europa, sim, mas nasce aqui um sentimento de começar a criar obras assim, com cunho nacional mesmo, mostrar o que é o Brasil. Né? E aí a gente tem um escritor bem famoso, José de Alencar, que fez, por exemplo, a obra O Guarani, onde o índio é o herói. Né? Então, e nessa fase aqui, especificamente aqui no Brasil, nós temos as 3 fases, você já deve ter ouvido falar, que é o indianismo, né? Então, exaltar o índio, as belezas naturais do Brasil, como sendo de forma idealizada. Né? Então, colocando o índio como um grande herói, né? Ele era bonito, ele era honrado, forte, né? E a natureza do Brasil é exaltada, então essa exaltação à natureza. Depois da segunda fase, o ultra-romantismo, onde nós temos aqui um ícone, né? Um dos ícones, por exemplo, Álvares de Azevedo, né? Que, por exemplo, o poema Lira dos 20 anos, que é extremamente romântico, né? Uma paixão que não é consumada, né? Uma coisa que não vira realidade, é uma coisa só projetada no mundo das ideias, então essa idealização teve inspiração lá em Lord Byron. E, então, assim, essa questão do ultra-romantismo, né? Que chegava até a levar alguns artistas, às vezes se projetavam tanto no mundo da idealização, né, criando essa supra-realidade satisfatória. Então, por exemplo, a mulher dos meus sonhos, a ninfa dos meus sonhos. A idealização da pessoa amada. Exatamente, a idealização da pessoa amada, como sendo uma pessoa maravilhosa. Na realidade, não existe pessoa perfeita. Mas no romantismo idealizava-se tanto o ser amado, o Shangri-La. E a terceira fase, então, a fase condoreira, onde parte para uma poesia mais social. Exato. Aquela visão mais ampla. Por que a terceira fase condoreira? Porque tinha uma visão mais panorâmica, como o voo do condor mesmo, tinha aquela visão mais panorâmica da sociedade. Aí já começa a voltar um pouco mais para a questão social.
E, em especial, a questão dos escravos, né? Ali na igreja, por exemplo, de Castro Alves. Então é isso, professora. Muito obrigada pela entrevista. Imagina, todas as ordens. Tchau,